אורח החיים, פרקי אבות, explicação do Rav Chaim Volozhin, פרק ג' משנה ג'. רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. Então, 3 pessoas que comeram numa mesa e não falaram devrei Torá, é como se eles tivessem comido mizivchei mitim, korbanot de mortos, é uma alusão à Avodah Zará, a idolatria. Então, 3 pessoas que comeram numa mesa e não falaram da Torá, é como se tivesse feito um korban para idolatria. Certo? A comida é como se fosse um korban, a mesa é como se fosse um korban, então eles não estão usando o korban para o objetivo certo. Shneemar, que kol shulchanot malu kitzoah beli makom. Porque todas, está escrito em Yeshayahu, Isaías Kaf Het, todas as mesas malu kitzoah beli makom. Então lá ele fala, ele está falando assim que as mesas estavam cheias de tzoah. Tzoah são fezes, coisas assim. Então isso ele comparou que as mesas estão, tipo, tinha idolatria. Então ele comparou isso com idolatria. Aval shlosha shachlu al shulchan echad v'amru alav divrei Torah. 3 pessoas que comeram numa mesa e falaram divrei Torah, כאילו הלכו משולחנו של מקום, ברוך הוא. Como se eles estivessem comendo da mesa de Deus. שנאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. Como está escrito em Hezkel, Mem Aleph, 41. E falaram para mim, essa é a mesa que está diante de Deus. Então vamos ver o que o Rav Chaim Volozhin explica. שלושה שאכלו על שולחן אחד, יובן על פי הכתוב, ויצמדו לבעל פאור, ויאכלו זבחי מתים. está escrito no Teilim, Kuvav, Pasuk Kavchet, 106, que quando se juntaram com Baal Peor, com essa Avodah Zará de Baal Peor, e comeram de Zivchei Meitim. Então, David Amelech já conta isso, que eles comeram de Zivchei Meitim, de Korban de mortos, quer dizer, Ve'amru Zichronam Libracha, Peor Avodah Zará Be'atrazá. Os Ramim falam que o Peor, o trabalho deles era Be'atrazá. Atrás, não era tipo uma coisa de chutzpah, eu acho que atrasa quer dizer isso, que na verdade o Baal Peor, a Avodah Zará deles era fazer, a pessoa faz as suas necessidades diante do Baal Peor, etc. Esse era a Avodah Zará que era esse tipo de idolatria que fazia. Tem todo o significado, sei lá, isso, mas aqui não está entrando nisso. Ele fala assim, qual foi a kavaná deles para fazer uma coisa tão desprezível na frente do Deus deles? Que tipo de idolatria é essa que a pessoa faz as necessidades fisiológicas na frente do Deus? Isso era a idolatria. É sabido já as palavras do Rav Chaim Vital, o aluno do Arizal, ela passou que lo alechem levado ichi adam, que al kol motza pi Hashem. Então ele fala na Torá, em Dvarim Het, em Perek Het, Pasuk Gimel, que a pessoa não vive só de comer o pão, que sim vive da palavra de Deus. Então ele explica sobre esse Pasuk, ele dá a explicação dele. Ainyanu ki vadai aneshama ina nizonet me'alechem gashmi. Ele fala, é óbvio que a alma ela não se alimenta do pão material. Quando a pessoa come um pão material, da parte material ela não se alimenta. Mas no momento que Deus falou na criação do mundo, que sai da terra o verde, né, a grama, assim, cada dito que Hashem falou, então da boca de Deus saiu a força para aquilo, e aquilo que deu a força para acontecer. O Mekayem Adavar, e também para manter aquilo. O Beheder Ashgachato Vekoho, se Deus tirar a
cuidado sobre isso, e sua força sobre isso, e ader gam gashmiut davar. Também vai sumir o material daquilo. Veze koah mekayamo uruachani, essa força que faz aquilo existir é uma força espiritual. Ou seja, ele está falando aqui alguma coisa material que existe. Se Deus não está dando a sua força espiritual para aquilo existir, aquele material não vai existir. Por isso, toda comida ela tem dentro dela duas coisas: Gashmi e Veruhani, uma parte material e tem uma parte espiritual dentro da comida também. Beleza? Assim também que os nossos sábios falaram, então eles já falaram em Bereshit Rabba, no Midrash de Bereshit, Perek Yud, está escrito lá que não tem uma grama na terra que não tem um anjo que fala para ela crescer. Então ele está explicando, ele está querendo explicar o que isso significa. Isso, eles Ramim quiseram passar essa mesma mensagem nisso. O que quer dizer que não tem um anjo até em cada grama tem algo espiritual? Bazé Adam Nizon. E nisso, essa parte que alimenta o homem, Guf Adam Nizon Migashmit Alechem. O corpo do homem, ele se alimenta da parte material do pão. Peruach Elohim Nizon Me'aruchaniut Koach HaMekayim Tadavar. Agora, a parte espiritual da pessoa, ela se alimenta do espiritual que está mantendo aquele alimento. Então, aquilo alimenta a alma também, a comida alimenta a alma também, a parte espiritual da comida. Então isso que está escrito no Passuco. O que a gente está escrito naquele Passuco? Não só sobre o pão vive o homem, sobre as palavras de Deus vive o homem. Então, o que quer dizer? Se alimenta, isso que quer dizer, que o homem se alimenta das palavras de Deus que está dentro da comida. Se o Rabbi Vital explica o Passuco. Se a gente faz a brahá, também para despertar essa luz que pode ser, pode ser. Despertar ela, para poder levá-la. וזה אמרו ללכת בבדור אצל המון גשמיותו, רק על כל מוצא פיו ודברה שמו כנדברה כמלך. ולכן, por isso, על ידי האכילה, através da comida, יחובר הגוף והנפש. Então, um momento que o homem está fazendo alguma coisa junto com o corpo e com a alma é o momento da comida, que ele está comendo. Porque ele está fazendo, está dando no mesmo tempo algo para o corpo e algo para a alma. Mas nisso tem algo a mais que não acontece quando a pessoa está estudando Torá e quando a pessoa está fazendo Tefilá, sem desprezar a grandeza do estudo da Torá e da Tefilá, que o próprio Chaim Volozhin sempre fala sobre isso, né? Sempre escreveu nos livros sobre a grandeza disso, mas ele falou que na comida, quando a pessoa está estudando Torá, ele está alimentando a alma, não está alimentando o corpo. Quando ele está fazendo Tefilá também, e aqui na comida acontece algo diferente, que existe algo que acontece que é para o corpo e para a alma ao mesmo tempo. Então isso que ele falou. Mas Shenken Sharu Haniut Ketorah Utfilah, o Belo Gashmiut, claro, não tem nenhum material, Velo Itchaber Aguf Imo, e o corpo não está unido nesse momento com o que está acontecendo, exatamente. Vehine Odavar Echad Esh Bebachal Chelek Shlishi. Fora isso, tem uma terceira coisa na comida. Venyan, que Kodem Chet Shel Adam Rishon, Ayam Achal Ruchani. Explica o Rav Chaim, antes do Adam Rishon, Adão comer, fazer o pecado dele, a comida dele era espiritual. E essa foi a intenção dos nossos sábios falarem, quando eles falaram na Masechet Sanedrin, no Daf Nun Tet, 59, Mudbet, que Malachim Ruchanim Ayotzurim no Basar Vecholi. Então está escrito no Talmud que os anjos assavam para ele carne. Assim está escrito, mas antes de pecar. Então, ele está falando que essa comida era uma comida espiritual. Então, no Nefesh HaChaim já toca nesse assunto. Ahmed Cheto
Mas desde que Adão pecou, nasce kol machal meurav tov vara. Quando ele pecou, o alimento ele ficou misturado do bom e do ruim. Que inyanetz adat tov vara, porque essa árvore, né, do bem e do mal, e que chama Moreno Nevuchim, então já pergunta o Moreno Nevuchim, né, o Guia dos Perplexos, o Maimônides, ele já pergunta isso no Perek Aleph, Perek Bet, no primeiro capítulo. Ayale al-dat ki bimoldo siflo shlemut. Será que ele pode imaginar uma pessoa se rebelando contra Deus, que ele vai aumentar, ficar uma pessoa mais completa através disso? Como é que... Será que aconteceu isso? Que depois que Adão ele comeu, ele ficou mais completo, ele agora sabe o bem e o mal, ele melhorou, tipo? O Moreno Nevuchim, então no livro ele fala, será que pode ser uma coisa dessas? Será que ele melhorou depois do pecado? Arnomar kim bimkodem reto gam kenivra becheri. Na verdade, ele fala assim, antes do pecado, ele também tinha livre-arbítrio, Adão Arishon. Achayachol lihiot ou kolotov ou kolorá. Mas ele poderia ser 100% bom ou 100% mal. Ve'aza el yochichu shenasu mikolotov rakra. Então ele dá o exemplo aqui, Asa e Azael, que eles do 100% bom ficaram 100% ruim. Hã? Sabe? Dois anos de Asa e Azael aqui. Caíram lá de céu. Tem uma história. Foram os que... Contra alguma coisa que Deus quis fazer para os homens, eles acharam, não, eles vão errar, você não pode fazer isso para eles. Em Bereshit, tipo, sobre o Bereshit. Me'aetz na'asetov verá meurav. Depois que aconteceu o pecado da árvore, né, dessa planta, do fruto, ficou o bem e o mal misturado. O be'achilato ne'erara ha'aretz gam ken yot kol asher alea nepach letov verá meurav yach. E quando ele comeu, também foi amaldiçoada a terra, que ia ficar misturado o bem e o mal em tudo que a terra dá. O levada, shakripa kadma lepri. E fora isso, que a casca vem antes do fruto. Isso parece que está querendo dizer que isso já é uma coisa ruim, que primeiro algo que não dá para comer é criado antes do que dá para comer. E negama pnimi meurav tov verá. Também o interior, a própria fruta também está misturado bem e mal. O meatov nizona nefesh, do bom a alma se alimenta. Beagashmit nepar ledal. E o material vira sangue. Quer dizer, a fruta, quando a pessoa se alimenta, sangue. Ve'ara yotze betzoah. Então ele está falando interessante, Rafaim, que o mal que está na comida sai nas fezes. É o lado mal e sua força. E assim está explicando Rav Chaim que esse é o motivo que é proibido até pensar em Torá no lugar que tem banheiro, as fezes, onde tem as fezes, é proibido pensar em Devei Torá. Que zema como dizer, que esse não é o local, porque isso que está explicando, que as fezes elas são a do ruim da comida, então espiritualmente também. Então não se mistura a Torá com isso. Por isso que é proibido pensar em Torá no banheiro, onde tem fezes, etc. Vinyana Korban Ayakar. Então agora ele vai passar falando sobre o Korban, o sacrifício que fazia no Beit HaMikdash, que a ideia é chegar na misbeh, através do fogo que estava no altar, Shomilemala, que vem de cima, sarará, sai o mal, venotar chelek habealim. Então aquilo queimava, saía o mal, e sobrava a parte tinha uma parte que era queimada. Então ele falava, aquilo também saía o mal, e sobrava a parte para os donos. O Mashenenim Kulotov, a parte que comiam do Korban era totalmente boa. Ou seja, a parte mal já tinha saído onde também, na parte que queimavam também. Então o que acontece?
Vechen hayam aman yored min hashamayim, assim também o man que descia dos céus, kulotov, ele é um outro alimento que era todo bom. Ou seja, o man que caía no deserto, ele era como se fosse a comida de Adão antes do pecado, ele era totalmente bom. Ken ra yored min hashamayim, não pode ser que caia algo ruim dos céus. Belachen, a gente virou a folha. Belachen não é abo psolet, não tinha nada de psolet, de coisa ruim no man. Benivla bevarim, e por isso está escrito que o man ele era absorvido no corpo e as pessoas não iam no banheiro por causa do man. Vechen besar korban nivla kulo bevarim, mais ainda ele está falando, depois também aconteceu isso no korban. O Rav ainda falando que nos korbanot que o que comiam do korban não causava que as pessoas iam no banheiro. Do korban, vendo porque a parte ruim já tinha sido queimada no Mizbeah e a parte dos donos eram totalmente boas. A parte dos Kohanim eram totalmente boas. Vem no Motzim Memeno Psol, então não tirava nada de mal daquela, não tinha, a pessoa não precisava expelir nada de psol, de negativo, sei lá, da comida, coisas que não precisava. Vechen Muhar Mechamenu Zichron Bracha, e assim também provado nossos sábios Zichron Bracha, Lechem Abirim Machalish Shenivla Be'evarim. Então, nossos sábios já falam que em Yom HaMaseret Yom está escrito que o pão de Abirim, deve ser que está falando de pão espiritual, de anjos, sei lá, Ahalish, comeram pessoas humanas comeram, falando do man. O que está falando pão de pessoas, de anjos, de pessoas grandes? Exatamente isso que a gente está falando, que eles comeram isso, o Shenivla Be'evarim, que era absorvido no corpo deles. Ve'el amani mekayem ve'ateti elecha alazenecha bidvarim sheknanim ayu mochrim lahem. Então, mas a gente sabe que tem uma na Torá, a Torá falou que os soldados que iam para a guerra, etc., tem uma mitzvah de ter uma estaca junto com as armas deles, que lá com isso eles tinham que cavar, se eles fossem no banheiro no acampamento da guerra, eles tinham que cavar e quando foram fazer as necessidades fisiológicas, cobrir depois. Era uma mitzvah da Torá de levar essa pá para se precisar ir no banheiro, cavar e cobrir. Não podia deixar exposto isso. Ele está perguntando sobre o que era isso que eles iam no banheiro, então se eles se alimentavam de man, que não precisava ir. Então ele falava que eles compravam coisas dos Knaanim, em volta eles compravam certos alimentos, certas coisas que estavam em volta do Israel, e com isso era isso que eles faziam, eles ir no banheiro quando eles queriam ir. Então por isso que tem a mitzvah da Torá dessa parte. Senão não ia ter necessidade de falar sobre isso, pelo menos para a geração que estava lá no deserto. Vou deixar aqui então? Deixa. Você sabe. Vai ver que parou no meio aqui, não? Mas deixa eu começar de novo isso aqui, tá bom? Vai concluir um pouco assim. Escolha.